pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, trabalho aqui na Octadesk. Nós somos uma plataforma digital para integração de conversas, e-mails, chats, WhatsApp. Hoje eu estou coordenando a equipe de suporte aqui, toda a parte de atendimento, de apoio ao cliente. E nós trouxemos aqui a Gorete para conversar um pouquinho com a gente falar um pouco sobre atendimento, gestão de atendimento de pessoas. Eu vou pedir para ela se apresentar e contar um pouquinho o que ela é e aonde ela trabalha. Muito bom, Camila, muito obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade. Eu sou a Gorete, eu trabalho na Consult Educação e Negócios. A Consult é uma empresa de educação e negócios, como o próprio nome diz, né? Nós somos uma consultoria que trabalhamos com gestão de negócios, gestão comercial, criando mesmo uma metodologia comercial para as empresas e, principalmente, gestão de pessoas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, nós trabalhamos a gestão de pessoas de acordo com o segmento. Então, o foco é atendimento, ok, gestão de pessoas com foco em atendimento. O foco é relacionamento com o cliente, ok, relacionamento com o cliente. E assim por diante. Assim, nós somos uma empresa já que existe há algum tempo, somos eu e mais 2 sócias e a gente tem aí uma longa carreira. Ai, que bom. Principalmente você, né, que já tá numa consultoria, conhece um pouco de empresas, a gente sabe que tudo começa com um bom processo seletivo, escolhendo bem as pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que vocês têm em orientar a pessoa sobre como contratar, qual o tipo do perfil, o que vocês indicam, o que é legal para um funcionário ter, o que ele agrega ali na equipe de atendimento, o que é mais aderente ou não. Conta um pouquinho pra gente. Bem, normalmente quando nós chegamos em uma empresa, a gente olha do ponto de vista da gestão de pessoas e a gente olha esse todo da gestão de pessoas. Descendo um pouco essa lupa e chegando no atendimento, a gente percebe que hoje este atendimento ao cliente, ele é crucial, ele é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Concordo. Né? Ele pode levar a empresa ao sucesso, mas pode também descer para o fracasso. Então, por isso que ele tem que ser uma coisa muito bem cuidada. E quando nós vamos a uma empresa, a orientação que nós damos a essa empresa é assim: existem 6 pontos chaves que não podem ser despercebidos quando nós falamos de gestão de pessoas no atendimento ao cliente. Como você falou, inicialmente esse primeiro ponto é começar por um bom processo seletivo. O processo seletivo tem que ter, ele tem que ser muito específico para a área que se deseja contratar aquela pessoa, começando por um perfil bem delineado. O que se espera daquela posição, o que se espera daquela vaga, ou o que nós queremos com aquela pessoa. Isso é ponto-chave. Depois, buscar os candidatos nos locais certos. Então, precisa buscar essas pessoas para serem aderentes a este perfil que você tem, mas no local certo. Entendi. Se você não vai ao local certo, a chance de você encontrar o candidato aderente ao seu perfil é muito pequena. Então, a gente diz que começar por um bom processo seletivo é o principal. Né? E daí tem as etapas do processo seletivo dentro da organização. Definir quem vai entrevistar, como essas pessoas serão entrevistadas, que tipo de entrevista deve ser feita com essas pessoas, porque muitas vezes o que a gente percebe é que as entrevistas, elas ficam muito nas perguntas que são perguntas fechadas, de resposta sim ou não, e você acaba não compreendendo e não conseguindo explorar do candidato exatamente aquilo que ele trouxe no currículo. Você acha que às vezes algum case ou alguma apresentação por parte do candidato, alguma dinâmica viabiliza melhor você conhecer a pessoa, ou para sair um pouco dessas perguntas clichês de sim ou não? Sim, ajuda bastante. E quando nós falamos em atendimento, se você tem simulações, situações que você pode colocar para a pessoa e aguardar dela uma resposta, você consegue ter mais elementos e mais sensibilidade para conseguir ver se aquele candidato que está na sua frente é aderente ao perfil que você traçou. Ah, entendi. Sim, então existe uma série de coisas. A gente pode desde começar pelas perguntas certas, perguntas que realmente explorem aquilo que o candidato trouxe no currículo e perguntas que mostrem aquilo que ele não trouxe no currículo. Entendi. Porque uma coisa que nós aprendemos é o seguinte, que cada pessoa neste mundo é um cérebro diferente. Muito embora a gente tenha o mesmo órgão, com as mesmas características, no mesmo lugar, nós somos absolutamente diferentes. Por quê? Por conta das memórias que nós construímos. É isso que nos diferencia. Então, cada candidato que vem e que chega na sua frente, ele traz uma memória.
que foi construída. Isso se chama experiência. Então, o objetivo do processo seletivo é você conseguir extrair essas memórias e ver se aquilo que ele tem serve para o seu trabalho, para aquilo que você espera dele. Eu usei um exemplo aqui na última contratação que a gente fez e fiz um caso bem assim, de pegar um case, né, pedir ali a interação da pessoa, do candidato, os candidatos que a gente estava selecionando, e esse primeiro case meio que foi um filtro para mim, né? Aí eu só passei mesmo para a fase de entrevistas aqueles candidatos que eu percebi que naquele case se apresentaram, gesticularam de uma forma bacana, se apresentaram e viam que tinha ali um tato melhor com o cliente, aí sim eu passei eles para essa fase de entrevista. Então, o caminho seria mais ou menos por aí mesmo. Exatamente esse. O caminho é esse. Então, como eu falei, começa com um bom perfil. Precisa delinear esse perfil para você saber o que você espera dessa pessoa. Daí, você cria o processo seletivo, vai buscar essas pessoas nos locais certos para isto e você traz esse candidato para cá e coloca situações para que ele possa também se expor. Entender. Exatamente. Concordo. Às vezes, numa conversa, só você e o candidato, ele acaba que não consegue colocar tudo aquilo que ele gostaria. Mas numa situação como essa, de simulação, ele se expõe, ele consegue falar mais, ele consegue trazer mais elementos que favoreçam a sua decisão. Entendi. Depois que a gente escolhe, aí eu fui lá, fechei esse candidato, realmente fiz todo esse processo, entendi que ele é o perfil que eu queria, e aí eu preciso integrar esse novo colaborador ao time e ao propósito que a empresa tem e as metas da empresa. Como você acha que é uma forma mais tranquila, né? Porque a pessoa vem de fora, vem com outra vivência, com outras experiências, como você falou, com um cérebro pensando de outras formas. E aí, como você acha que a gente integraria esse novo colaborador ao time de atendimento que já está rodando, que já tem as metas definidas, que já sabe o que tem que fazer? Tem 2 pontos. A integração, ela vem depois da contratação da pessoa. Isso. Então, o primeiro passo para você ter pessoas bem preparadas dentro da sua organização é contratar correto. Depois você integra ao time. Então, esse é o segundo passo. Isso. Dos 6 que eu havia falado inicialmente. Acho que é legal. Então, você integra essa pessoa de que maneira? Havia no passado uma ideia de que as pessoas só estariam integradas a uma organização depois de 1 ano. Mas, com o advento da tecnologia, com o mercado 4.0, o mundo digital que nós vivemos, não dá mais esse tempo. A gente não consegue mais esperar isso. Então, efetivamente, quando você tem uma contratação que é boa, você traz a pessoa e, naturalmente, ele já vai ter os elementos necessários para que ele também consiga se integrar rapidamente à organização. Mas o que você pode fazer dentro da organização? Primeiro, acho que é interessante ter, sim, um programa de integração em que você conte o que é a empresa, qual o propósito dessa empresa, qual o histórico dela, para que essa empresa existe. Precisa contar isso para a pessoa, tá bem? Contando isso para a pessoa, você vai fazer com que ela passe pelas áreas. Aí cabe um rodízio, cabe um bate-papo, cabem algumas apresentações, alguns vídeos que ela possa assistir. Então, tem que dar o tempo para que a pessoa também se integre ao time. Concordo. E reuniões, a participação dessa pessoa em reuniões, em momentos de troca, de compartilhamento com os colegas, isso é crucial para que ele consiga inteirar-se com o grupo, tá? Agora, o outro ponto da integração é o grupo que está aqui. Esse grupo também precisa ser avisado de que vai chegar uma nova pessoa e que eles também fazem parte desse processo de integração. Então, você joga com as 2 pontas. Isso é legal, porque você consegue fazer o casamento entre essas pessoas. Entendi. Entende? Entendo. Hoje aqui na Octa a gente montou um processo bem bacana, assim, de onboarding, né, dessas pessoas. E aí a gente tem essas reuniões, aí o líder da equipe ou o líder direciona alguém, né, das outras áreas para apresentar o que cada área faz. E também a gente tem, como a gente chama aqui, dos padrinhos. Então a gente pega 2 pessoas que podem ser de outras áreas e a gente
ó, você tem 2 padrinhos e essa pessoa vai te integrar à cultura da empresa, te mostrar os restaurantes próximos, levar para almoçar, porque sempre tem aquela, né, ai, não sei onde é, às vezes eu não conhece a região, fica perdido. Então a gente colocou esse ritmo e a gente percebeu que teve uma boa aderência, assim, que as pessoas se sentem bem acolhidas quando você conhece a empresa, conhece o processo que ela faz, já tem 2 pessoas ali preparadas para te levar para almoçar, para te mostrar a copa, te mostrar os banheiros, onde fica tudo. Então a gente percebeu que realmente é muito efetivo quando você coloca o time para participar dessa integração, né? Palavra-chave do que você disse, acolhimento. Toda pessoa precisa ser acolhida. E é interessante que a gente, quando nós chegamos num ambiente novo, esse ambiente está repleto de pessoas, normalmente a gente olha para esse ambiente e a gente procura aquele olhar que é mais acolhedor. Às vezes uma pessoa que abre um sorriso para você. Então significa que o ser humano precisa sim ser acolhido. E o que vocês fazem aqui é perfeito. É isso mesmo. Ter o padrinho, ter aquela pessoa que se compromete a estar junto com aquela pessoa durante um período, orientá-la aqui dentro, isso é crucial mesmo para o bom relacionamento, para a boa convivência. E a pessoa vai se sentir acolhida e, sentindo-se acolhida, ela está dentro da organização e ela compra a cultura. Ah, que bom. Você falou sobre conhecer e aí ter vídeos de treinamento e desenvolver essa pessoa. Hoje, colaboradores que realmente estão bem preparados, eles correspondem mais rápido a esse processo, como você falou, não dá pra gente esperar um ano hoje para ter uma pessoa 100% integrada. E aí você vê que os colaboradores vêm mais preparados e rapidamente eles se integram à equipe, mas tem todo um processo de treinar e desenvolver, seja competências, habilidades técnicas. Como que vocês orientam nesses casos? Então, isso é o terceiro ponto, né? Tendo essa sequência de 6 pontos chaves para você conseguir ter profissionais capacitados dentro da sua organização. Então, nós recrutamos bem, fizemos um processo seletivo, integramos bem essa pessoa e ela precisa ter um plano de desenvolvimento. Então, hoje, talvez muito tempo atrás, nós falávamos de plano de carreira. Mas hoje, esta palavra ou esta expressão, ela está um pouco mais escondida. Nós vamos falar de plano de desenvolvimento de pessoas. Entendi. Porque as carreiras podem ser construídas pela própria pessoa. A carreira dela, né, pode ser construída por ela mesma. Então, quando nós falamos de plano de desenvolvimento, nós estamos falando de treinar e desenvolver essas pessoas, ou esse profissional, vamos dizer assim, esse que a gente acabou de contratar. Então, o que eu preciso dessa pessoa? Desenvolver as competências dela do ponto de vista comportamental e do ponto de vista técnico também. Normalmente, ela vai trazer uma formação para você. Então, você já avaliou um pouco dessas competências técnicas. E ela traz as competências comportamentais. Então, você vai adequar aquilo que ela trouxe para dentro da sua organização. E é importante que a empresa tenha, para cada uma das funções, ou para um grupo de funções, uma relação de programas que essa pessoa pode participar que vai favorecer o crescimento dela dentro da organização. Então, eu olho para a pessoa, mas eu olho também para dentro da empresa. Então, a empresa precisa fazer a lição de casa, sim. O que você tem hoje no seu portfólio de treinamento e desenvolvimento que pode ser aplicado para aquele profissional? E você acha que podem ter treinamentos específicos para cada área ou precisa ser tudo igual? Porque assim, hoje aqui a gente orienta, ensina sobre a ferramenta, mas a habilidade técnica, cada área precisa talvez desenvolver de um jeito. Claro. E aí a gente tem treinamentos específicos de acordo com a área de atuação. No suporte, eu preciso entrar com umas questões mais específicas de atendimento, mas também tecnicamente de produto, de desenvolvimento. Então, são outras habilidades que eu preciso desenvolver. E aí vocês indicam que seja para cada área a sua habilidade técnica e alguns treinamentos coletivos. O que você acha? Hoje as empresas usam algo que a gente chama de educação corporativa, né? Alguns chamam de academia, enfim. Mas nesse conceito do guarda-chuva da educação corporativa, a gente tem programas que são programas genéricos para a empresa. Eles são programas que visam a cultura, que visam a gestão de mudança, que visam a colocar essas pessoas inseridas na empresa mesmo, colocá-las dentro da empresa, dentro da cultura, dar um embasamento para elas. Então, são os programas mais genéricos. Eles servem para todos os profissionais. Mas a gente precisa também especificar.
Então, eu também eu preciso descer e olhar para a pessoa e dizer assim, o que esta função precisa? Daí eu vou partir para grupos ou para um programa ou para grupos de treinamentos que atendam as especificidades dessa função, dessa atividade que a pessoa faz. Entendi. Depois que a gente faz esse processo, capacita essa pessoa, treina e desenvolve, uma das questões que eu acho que eu tenho também como gestora de equipe é a parte motivacional da equipe. Né? Eu acho que, como gestores, a gente tem que sempre estar olhando para isso, vendo o desenvolvimento da equipe. E aí eu queria saber a sua opinião. O que você acha, o que vocês entendem como ações motivacionais dentro de uma equipe de atendimento e o que o gestor pode fazer olhando para essa equipe, colocando um foco ali para eles, para que eles desenvolvam essas metas e objetivos da empresa. Tá bem. Então, imagine que nós contratamos a pessoa, né, fizemos um bom processo seletivo, integramos essa pessoa dentro da organização, nós temos um programa de treinamento e desenvolvimento para essa pessoa e agora a gente vai falar do quarto ponto, que são as ações motivacionais. Sim, toda empresa precisa ter um grupo de ações motivacionais. Você precisa ter ações que visem a inserir essa pessoa na cultura da empresa, fazer com que ela se sinta parte do time, mas você também precisa ter ações motivacionais que estimulem essas pessoas a alcançar os resultados. Naturalmente, uma empresa, ela vive de resultados, tá certo? Então, se você não alcançar os resultados e as metas da organização, a coisa tende a cair um pouco, né? As pessoas vão ficar bem desmotivadas. Sim. Quanto mais pessoas do time alcançam as suas metas, mais motivadas elas ficam. Então, você precisa ter campanhas, sim. Campanhas de premiação, campanhas de estímulo, enfim, tem várias campanhas que você pode fazer e que não necessariamente requeiram um prêmio físico. Talvez nós, por exemplo, tivemos aí numa empresa em que nós estamos trabalhando, uma coisa bem interessante. O que foi motivador para as pessoas? Almoçar com o presidente da empresa. Ah, que legal. Um simples almoço, que parece simples, mas do ponto de vista da pessoa foi um reconhecimento. Então, ações de reconhecimento também são ações que motivam as pessoas. O profissional dentro da organização, ele quer saber se ele está sendo reconhecido, se o que ele faz está dando certo. Entendi. Então, como que você faz isso? Por meio das ações motivacionais. Então, e você pode ter ações que premiem, que deem prêmios físicos, sim. Viagens, enfim, uma série de outros prêmios, mas você pode ter campanhas que reconheçam profissionais. Nós temos aqui a nossa meta da empresa, então toda a empresa é voltada para os pontos que a gente precisa alcançar. E aí a gente está agora com uma meta bem agressiva até o final do semestre, onde todos os funcionários ganham aí uma viagem para Cancún no ano que vem, na emenda do carnaval. Então tá todo mundo ralando atrás desse objetivo. E esse é um objetivo da empresa. Sim, então todas as equipes estão trabalhando em prol dessa meta, que é esse reconhecimento. Porém, também queria dar a sua opinião, porque eu fiz alguns processos aqui dentro e eu acredito que existem ações motivacionais, às vezes, para aquela pessoa em específico. Claro. Então, eu cheguei aqui, percebi um potencial em uma das colaboradoras e tracei ali objetivos com ela. Falei, vamos tanto tempo, vamos atingir assim, assim. E se ao final desse prazo você atingir esses objetivos, a gente efetivaria ela. Eu cheguei aqui, ela era estagiária, eu entendi alguns potenciais e eu percebi que isso foi um ponto motivador para ela. Acho que era o interesse dela fazer parte do CLT, do time efetivo da empresa. E foi a forma que eu encontrei da gente traçar esses objetivos, ela crescer como profissional e a gente também atingir os objetivos da área. Então, não só como objetivos da empresa ou da área como um todo, eu acredito também em objetivos pessoais para as pessoas. E você acha que isso funciona com todo mundo? Tem algum caso específico que você acha que é melhor ser mais geral ou entrar nesse detalhe também é super efetivo? Então, Camila, na verdade, as duas coisas estão certas. Você precisa sim ter ações motivacionais que envolvam o time como um todo, tá? Crie essa sinergia do time e todo mundo em prol de um resultado maior. Isso é uma coisa que realmente é muito significativa. Mas o olhar do gestor também precisa ser individualizado. Eu também preciso olhar para a minha equipe do ponto de vista de profissionais individuais. Cada profissional tem uma necessidade. Às vezes, um profissional ele precisa de um incentivo.
apenas um incentivo, mas ele precisa de um direcionamento um pouco diferente do que o meu outro profissional. Entendi. Então, nesse momento, cabe ao gestor, cabe ao líder da equipe, assim como você fez, identificar potenciais e necessidades. Você identificou o potencial dessa sua estagiária e você Isso. disse assim, ok, ela pode fazer mais. E você criou um mecanismo ou um processo para que ela pudesse fazer mais. E foi o que ela fez. Ela atendeu a sua expectativa, ela queria fazer parte do time, trabalhar mesmo na organização, se sentindo parte desse time. E você conseguiu isso. Então, o resultado é esse mesmo. Ai, que A bom. gente precisa ter esse olhar do todo, mas também precisa descer nas especificidades de cada um. Ai, que bom. Eu acho que um outro assunto que também está bem ligado às ações motivacionais e às metas é você, como gestor, saber ter feedbacks assertivos e corretos, né? Porque, assim, hoje em dia eu acho que o feedback pode gerar muito problema, né? Porque se você faz um feedback de uma forma errada, você acaba desmotivando e desencorajando aquela pessoa que tá super bem na empresa, atingindo todas as metas. E em contraponto, você precisa orientar ele, corrigir ali, às vezes, algum gap que você percebeu. Como que você acha que um gestor consegue fazer um feedback assertivo, encorajador e, ao mesmo tempo, mostrar o caminho, né? Que é o que o gestor precisa fazer. Às vezes a pessoa sai um pouquinho, você precisa trazer ela pro trilho de novo. Como que você acha que a gente faz isso de uma forma bacana e sem ser muito coercitivo, ser muito duro com esse feedback? Então, Camila, na realidade, o feedback hoje, ele é crucial em qualquer organização. O líder precisa saber dar feedbacks. As pessoas hoje aguardam receberem feedbacks. É natural. Se você tem uma equipe, você olha para essa equipe, pode ter certeza que cada um dos olhares daquelas pessoas para você está pedindo um feedback. Então, o líder precisa ser treinado, ele precisa ser preparado para dar esse feedback. Existem técnicas que você pode aprender. Tem algumas técnicas que você pode aprender e treinar essas técnicas. Mas, coisas que a gente não pode desperceber. Feedbacks encorajadores, eles são feedbacks positivos. Eu preciso falar das coisas boas que as pessoas fazem. Às vezes, o líder, ele incorre no erro de achar que, ok, está fazendo o correto, mas está fazendo pela obrigação. E não é. Eu preciso motivar aquela pessoa e quando eu digo para ela que o que ela fez foi muito bom, ela me dá abertura para que eu possa corrigir aquilo que não está tão bom. E todas as vezes que eu vou dar um feedback para a pessoa, eu preciso dizer isso para ela. Entendi. Não pode ser uma conversa informal, só um bate-papo. Eu tenho que dizer assim, você como líder, o gestor, o líder, ele precisa chamar aquela pessoa e dizer assim, este é o nosso momento de feedback. Nós vamos conversar agora sobre o seu desenvolvimento. E o feedback, uma das técnicas mais importantes que a gente aplica é saber ouvir. O líder precisa saber ouvir. Então, ele vai ter um momento de falar, mas ele precisa ouvir o profissional. Ele precisa também saber o que está por trás daquela fala daquele profissional. Aquele comportamento que ele apresentou refletia o que naquele momento? Entendi. E o feedback não pode ser genérico. Tem que ser algo específico. Tem que ser específico. E tem que ser sobre aquela situação, aquele momento. Por isso que o feedback, ele não pode ser esporádico. Eu só faço feedbacks quando eu vou fazer avaliação de desempenho. Não funciona. Não tem efeito prático. Não tem efeito prático. O efeito do feedback que desenvolve, que mobiliza e que encoraja pessoas, ele é recorrente. Ele tem uma lógica para acontecer e ele sempre vai ter, vai ser específico e ele vai abordar um aspecto daquela pessoa. E quando eu corrijo uma rota e aquela pessoa aceitou aquela correção de rota, no próximo feedback eu tenho que apontar aquela correção de rota e dizer, ok, você foi bem, você corrigiu, você conseguiu cumprir aquilo que nós estabelecemos. E um feedback também, um outro ponto extremamente importante para um feedback assertivo e encorajador é você traçar objetivos. Então, você conversou com a pessoa e você diz assim, então, a partir daqui, qual é o combinado? Qual é a consequência disso? O que vai acontecer daqui para frente? E você monitora isso, para que você possa depois conversar com essa pessoa novamente. Que bom, acho que a gente está no caminho certo. Então, hoje, quando eu vou fazer um feedback, eu separo ali sempre um tempinho com eles, né, na semana. E aí eu vejo algumas situações
E aí a gente aplica os 3 Cs. Então, eu entendo o contexto, que é aquilo que aconteceu, o comportamento que a pessoa emitiu, o que aconteceu e qual foi a consequência daquilo. Seja internamente, com algum colega ou com um cliente. Então, e aí quando eu passo esse contexto, sempre alinho com ele a visão que ele teve sobre a mesma situação. Sim. Passo a minha visão, né, de todo o contexto, o comportamento e a consequência. E aí, no final do feedback, eu sempre deixo ali uns to-dos, vamos dizer assim, né? Claro, o que fazer. O que fazer. Né? Então, eu listo ali 2 ou 3 pontos daqueles itens que a gente conversou e falou, ó, vamos combinar e o que a gente vai fazer para melhorar disso aqui. E aí, a própria pessoa, às vezes, até me sugere, eu preciso melhorar o tempo de resposta com o cliente. Eu preciso melhorar a minha dedicação no estudo da ferramenta. E dá ali os exemplos, a gente faz aquele checkpoint. E aí, no próximo feedback, eu inicio o feedback voltando naqueles pontos do anterior que ficaram para ser feitos, o que foi feito, o que não, o que inclusive eu posso ter colaborado na evolução de algum daqueles pontos ou não. E aí começa um novo feedback. Você acha que o caminho é mais ou menos por aí? Tem alguma outra técnica que você acha bacana também? O que você acha? Eu gosto disso. Eu gosto do que você fez. Eu acho que assim, ele é assertivo, sim. Você precisa analisar o contexto e deixar a pessoa falar. Ela também precisa se posicionar, porque o feedback não é fala de um só. Né? Então, é a fala de 2 pessoas, é uma conversa. Então, precisa, sim, ouvir a pessoa. Então, você precisa entender o contexto daquela situação, entender o comportamento que aquela pessoa demonstrou naquela situação e o porquê desse comportamento. Porque, às vezes, a surpresa está aí. Quando a gente ouve a pessoa e ela diz o porquê ela fez, nós ficamos surpresos. Entendi. Então, é importante realmente, acho que você está no caminho certo, e saber quais são as consequências. E eu vou acrescentar, então, disso tudo que você falou, um último C, um quarto C, que é o como seguir dali por diante. Legal. Isso é muito legal. Então, porque é o que a gente chama de plano de ação. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas plano de ação, eu estou imaginando que seja uma coisa, uau, tem que elaborar planilhas em Excel. Não, nada disso, nada disso. Você pode ter planos de ação muito rápidos, muito efetivos e muito práticos, com 1, 2, 3 ações básicas para aquela pessoa. É o como seguir dali por diante. Ai, que bom. Esse é o caminho. E, claro, a gente tem que entender que conversas entre profissionais de empresas, elas têm que ser pautadas no respeito, Sim. na consideração, na troca e no compartilhamento. Concordo. E jamais uma pessoa se posicionar como eu sou superior a você. Então, assim, estamos todos no mesmo time. Eu tenho uma posição, você tem outra. Mas a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é básico. Eu comento bem isso com o pessoal. Acho que o líder não chega em lugar nenhum sozinho. Não mesmo. E a gente precisa totalmente da equipe para chegar nos objetivos. E eu super concordo com o que você falou. Tem uma frase que nós usamos nos nossos treinamentos que a gente diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Uma empresa que precisa ir longe tem que ir em grupo. Tem que ir junto. E, Gorete, pra gente fechar essa conversa que tá sendo muito gostosa, eu queria saber de você o que você acha sobre avaliação de desempenho no time, se tem que ser regular, se não tem, se isso garante que as entregas vão ser feitas. E aí, numa avaliação de desempenho geral mesmo, nem falando mais só de feedback, mas como a gente pode desenvolver, se tem algumas competências que a equipe pode desenvolver e como que a gente faz aí essa avaliação de desempenho do time como um todo. Então, sobre a avaliação de desempenho, ele é o último ponto mesmo da nossa conversa e é o último ponto crucial dentro de uma organização, né? Agora, a avaliação de desempenho, ela não é o feedback que você deu. Esse feedback, ele faz parte da técnica, do exercício que você usa da sua técnica de liderança, do seu exercício de liderança. Mas a empresa precisa sim ter uma avaliação de desempenho mais formalizada. Precisa ter os instrumentos para fazer isso. Então, tem vários aí no mercado que são bons instrumentos para que você possa ter um processo de avaliação de desempenho estruturado dentro da organização. E essa avaliação de desempenho, ela precisa estar correlacionada com as metas.
Metas e desempenho. Você vai conseguir alinhar essas duas coisas e precisa correlacionar, senão não tem sentido você avaliar desempenho. E você precisa sim ter instrumentos e ferramentas de avaliação de desempenho dentro da organização. Busca quais são essas ferramentas, aquelas que mais se adequam, por exemplo, à sua empresa, o que elas mais oferecem para a sua empresa. E ter a ferramenta é você ter um software que faz isso para você, mas a ferramenta precisa ser gerida por pessoas. Então, as pessoas, a equipe, toda a parte de direção e liderança da empresa precisa saber o que é aquela avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho, ela não pode ser só de um lado. Não são somente os líderes avaliando o desempenho, as pessoas também precisam se avaliar, porque daí você tem uma informação mais conjunta, você enxerga as duas pontas principais. Que bom. A gente faz essas avaliações de desempenho nos fechamentos dos meses e acompanha ali o quanto a equipe... a gente faz alguns checkpoints semanais, né? Do que a gente melhorou naquela semana, para que a gente não chegue na última semana do mês e falar, tá tudo atrasado e nada deu certo. Então, semanalmente eu acompanho as metas da área e aí a gente vai mexendo, fazendo finos ajustes, colocando novas coisas para testar, aprendendo com aquilo e talvez mudando, e para que a gente chegue no final do mês com aquele objetivo da área atingido, né, o semestre e assim o final do ano. Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo, né? É isso mesmo. Agora, a avaliação de desempenho bem feita parte de metas bem traçadas. Sim. Metas claras, bem traçadas e que sejam conhecidas por todos. Então, eu não consigo avaliar desempenho se a pessoa não sabia o que ela deveria fazer. Sim, tem que ser transparente. Tem que ser muito transparente. Tem que ser um processo casado, tem que ser um processo transparente, claro para todas as pessoas. Daí elas se envolvem. Às vezes o que a gente percebe nos processos de avaliação de desempenho é que as metas não são claras. Então a pessoa diz assim, como eu vou ser avaliado por algo que eu não sabia o que esperavam de mim? Concordo. Gorete, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui e a nossa conversa. Eu acho que foi muito esclarecedora para mim. Espero que tenha sido para todo mundo também. Tanto a Octa como a Consult estão disponíveis aí para vocês na rede social, nos sites, para você saber um pouquinho mais, conhecer mais a gente. Obrigada por ter vindo. Foi muito bom compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero recebê-lo em breve aqui novamente. Que bom. Nós também ficamos muito felizes. Em nome da Consult, eu agradeço a participação de todos. Eu espero que as nossas dicas sirvam mesmo para as pessoas e estamos aqui disponíveis, tá bem? Que bom. Eu escrevi recentemente um artigo sobre a liderança 4.0, que é a liderança legal. que a gente espera agora para esse momento. Tá lá no site da Consult. Então, é bem legal dar uma visão geral do que a gente espera do líder para este momento agora. Que bom. Obrigada, Tá bom? Viu? Um grande abraço. Para vocês também. Em pé.